Oi, segundo ano, tudo bem? Prokate está aqui de novo. Hoje a nossa aula é aula de matemática. Olha, a professora fez uma animação, uma capa para o nosso vídeo para ficar mais divertido. Hoje, no dia 14 de maio, nós falaremos sobre as questões de matemática, né? Que se relacionam com maior que e menor que. E também nós vamos aprender a representar números, além, né, de fazer aquela nossa revisão do mapa, né, conceitual, aquela revisãozinha das atividades que nós fizemos antes das férias, só para a gente conseguir dar continuidade, tá bom? Vamos lá então? Iniciamos aqui então nossa parte prática segundo ano com o nosso mapa, né, falando sobre a contagem. Inicialmente nós temos aqui, ó, a nossa definição do que é contagem, né? Para que nós utilizamos a contagem. Então, vamos lá. Contamos objetos, pessoas, dinheiro, dias, anos e muitas outras coisas. Então, esse é o objetivo da nossa contagem, né? A gente usa ela no nosso dia a dia para N coisas, para contar objetos, para contar o tempo, para contar dinheiro, para contar a idade e assim por diante. Se relacionando também com a contagem, nós temos aqui, ó, os números que contam em relação à posição e ordem, que a gente conhece como os números ordinais. Olha lá, os números ordinais são utilizados para representar a ordem de algo ou a sua posição. Por exemplo, no caso da fila do banco, temos quem será atendido primeiro, segundo, terceiro e assim sucessivamente. Ou para mostrar o campeão de uma corrida. Temos o primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro colocado, o quarto colocado. Então, pessoal, o que o nosso mapa está tentando demonstrar aí? Que através da nossa contagem, né, da maneira que nós contamos, nós podemos também indicar ordem, posição, colocação usando os números ordinais. Outra maneira de fazer a contagem também, segundo ano, é através dos números ímpares e pares. Vamos lembrar o que são os números ímpares? Os números ímpares são aqueles que, ao formarem grupos de dois em dois, sobra sempre um elemento. Os números ímpares são terminados em 1, 3, 5, 7 e 9. Já estudamos bastante isso na sala. E aqui nós vamos lembrar, então, os números pares, que são aqueles que formam duplinhas e nunca sobra nenhum elemento, né? Os números pares são aqueles terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Estudamos bastante isso lá na escola. Quem tiver com alguma dúvida, vai dar uma olhadinha lá no vídeo que a professora colocou complementar, tá bom? Continuando então, vamos lá para a nossa outra lembrança de matéria. Olha lá, antecessor e sucessor. Nós estudamos isso antes das nossas férias. E o que está dizendo aqui no nosso documento? Olha, vamos lá. Antecessor é um número que vem antes do número dado. Por exemplo, 8 vem antes do número 9. Então, o nominho aqui já diz, é o antecessor, é o que vem antes. Muito bem. Aí nós temos lá o sucessor. Sucessor é o número que vem depois do número dado. Se eu dei o número 9, por exemplo, então quem vem depois do número 9 é o número 10. Olha aqui, ó. Então, nós chamamos os números que vêm depois de sucessor e os números que vêm antes de antecessor. Muito tranquilo, né, pessoal? Vamos lá ver os vídeos para quem não lembra, para que a gente consiga fazer as atividades que vão vir em seguida, combinado? Agora vamos dar uma olhadinha no nosso próximo passo. Começamos aqui então, segundo ano. É a parte prática, né? A parte teórica, né? Aliás, desculpe, a parte teórica da nossa atividade de hoje, matérias novas, ok? Continuando as atividades. É muito importante, segundo ano, que vocês assistam
esses vídeos aqui, ó, são 5, ó. Todos esses vídeos aqui, ó, antes de vocês fazerem os exercícios, tá bom? Se vocês não puderem estar no Meet também, que é o nosso encontro, a nossa chamada lá ao vivo, não tem problema. Assistam esses vídeos aqui, que eles vão dar para vocês uma base do que nós vamos estudar na nossa e fazer, né, nas atividades da nossa apostila, tá bom? Então, antes de tudo, vejam os vídeos complementares, tá? Aqui vai vir o link desse vídeo que vocês estão vendo, combinado? Lembrando que hoje também nós temos um Meet às 9h30 da manhã, combinado? E às 11h30 da manhã, hoje também nós teremos o Hangout. O Hangout é um chat, né, onde nós vamos tirar as dúvidas de português, ok? Nós temos um Hangout de português e um Hangout de matemática. Obviamente, no Hangout de português, nós tiramos dúvidas das atividades de português e nos de matemática, das atividades de matemática. As outras matérias, se a gente tiver dúvidas, nós conversamos lá pelo nosso Meet diário no dia da nossa aula, combinado? Vamos então ver como que vai ser o processo da nossa atividade. Atividade prática, agora sim, ó. Leia com atenção as instruções abaixo. É de extrema importância que assistam 5 vídeos complementares antes de fazer as atividades de hoje e, se possível, antes também da aula do Meet, como a Pro já tinha dito. Número 2. Após verem os vídeos complementares, deveremos realizar as atividades do livro de matemática, caderno 1, viu, pessoal? Não estamos com o livro novo ainda, deixa o livro novo guardadinho. Das páginas 43 até a 54. Muito importante aqui também, segundo ano. As páginas 53 e 54 deverão ser realizadas como se fosse uma lição de casa. Deverá ser realizada após o momento lá do Meet e da videoaula e os vídeos complementares. O ideal é ser realizado de forma individual para aprimorarmos a nossa leitura, a interpretação autônoma e sabermos se o novo conteúdo foi absorvido. Então é o seguinte, pessoal, são alguns exercícios que a Pro vai deixar para vocês tentarem fazer sozinhos, tá bom? Para ver se vocês conseguiram, se vocês aprenderam o que a Pro vai explicar hoje, tá bom? Se caso ficarem com dúvidas, não tem problema, a gente tira as dúvidas na nossa próxima aula, né, no nosso Meet, ou durante o momento do nosso Hangout, combinado? Lá na número 4, nós temos aqui, ó, dúvidas que surgirem poderão ser sanadas durante o Hangout de matemática, a Pro já falou isso, que vai ser na sexta-feira. Pessoal, o Hangout de matemática é na sexta-feira, dia 15, tá bom? No dia 14, hoje, né, é o Hangout de português. Então, nós vamos tirar as dúvidas das aulas de português. E amanhã, no dia 15, nós tiraremos a dúvida do Hangout das atividades de matemática, ok? Ficou com dúvida, não conseguiu fazer o exercício, vamos lá pegar o nosso caderninho e seguir o exemplo aqui da autoavaliação, tá bom? Pego lá meu caderno, coloco o meu cabeçalho, escrevo a página que é, a matéria que é e escrevo o que eu fiquei com dificuldade e o que eu tive dificuldade para fazer e qual foi a minha dúvida, tá bom? Marca lá no final do caderno, pode pedir ajuda para a mamãe. Vamos agora para as atividades do livro? Estamos aqui então, pessoal, na nossa página 43, né? Nas atividades que nós paramos do nosso livro. Está lá o nosso título, maior que, menor que. Vamos realizar a leitura. Para quem ainda não sabe, não consegue entender o que seria maior que, menor que, né? Vejam os vídeos complementares, tá bom? Lá nos vídeos tem uma animação bem bacana sobre a noção de maior que e menor que, tá bom? Vamos lá. Juarez é vendedor de uma loja de roupas. Todos os dias ele anota o total de camisetas vendidas. Vamos observar lá, pessoal,
a plaquinha do Juarez. Olha aqui, ó. Segunda-feira, 18. Na terça-feira, 32. Na quarta-feira, 25. Na quinta-feira, 27. E na sexta, 21. Ok, já observamos. Então, vamos lá. Juarez já anotou a venda de camisetas por dia da semana. Na segunda-feira, Juarez vendeu 18 camisetas. E na terça, ele vendeu 32. Em qual desses dias Juarez vendeu mais camisetas? Qual que é o número maior aí, hein? 18 ou 32? 18 é maior que 32 ou menor que 32? Muito fácil, né, pessoal? Então, essa é a ideia de nós sabermos o que é maior e menor que. É nós entendermos que números são maiores, é nós entendermos e reconhecermos, né, identificarmos que alguns números são maiores e outros são menores. No caso aí, o 18 é maior que ou menor que 32? Eu acho que vocês sabem a resposta. Continuando então lá para a página 44. Aqui na página 44 nós temos mais alguns exemplos para a gente poder entender se 18 é maior ou menor do que 32. Olha lá. Para responder essa pergunta, vamos comparar os números 18 e 32. Veja as imagens a seguir. Então, vamos lá, ó. Tem o desenho das camisas aqui, olha, vocês estão vendo? O desenho das camisas e de 18 camisas aqui e 32 camisas aqui. Só que essas camisas foram divididas, ó, em fileiras. No nosso primeiro quadro aqui, ó, tá dizendo que uma dezena, 8 unidades, formam 18 camisetas. Então, uma dezena, um grupo de 10. Vocês viram o vídeo lá complementar sobre o que é dezena e unidade? Muito importante a gente ver aquele vídeo para a gente conseguir entender a nossa tarefinha aqui, ok? Dezena vale 10, unidade vale um só, ok? Então, olha lá, ó, uma dezena e 8 unidades. Aqui tem 8 camisetinhas, ok? Então, lá na segunda nós temos 3 dezenas, ou seja, 3 grupinhos, 1, 2, 3 grupinhos com 10 camisetas. Cada dezena vale 10. Por isso que aqui, pessoal, está escrito 3 dezenas. Se são 3 dezenas, nós temos aqui 3 grupinhos com 10 camisetas cada, ok? 3 dezenas. E temos também ali 2 unidades. Olha lá se nós contarmos 2 camisas, apenas 2. Uma unidade, 2 unidades, ok? Juntando as 3 dezenas com as 2 unidades, nós temos o número 32. Já já a gente vai ver o material dourado e a gente vai conseguir visualizar melhor a questão da dezena e da unidade, tá bom? Continuando a nossa leitura, comparando os dois números, podemos dizer que 32 é maior que 18, porque tem mais dezenas. Então, Juarez vendeu mais camisetas na terça-feira do que na segunda-feira. Olha a dica que o nosso texto deu pra gente aí, ó. Quando nós temos mais grupos de dezenas, né? Quando nós temos mais dezenas, mais grupinhos de 10, o nosso número é maior. Então, quando eu quero saber se meu número é maior que ou menor que, é só eu olhar a quantidade de dezenas que ele tem. Então, olha lá, ó. As camisetas do primeiro quadro, da primeira coluna do quadro, tem apenas uma dezena. E as camisetas da segunda coluna do quadro tem 3 dezenas. O 3 é muito maior do que o 1, concordam? Então, pessoal, aqui a gente já começa a desconfiar, a deduzir, a saber que, então, 32 é muito maior do que 18. Combinado?
Continuando a nossa leitura, então, nos outros dias da semana, Juarez vendeu 25, 27 e 21 camisetas. Em qual desses 3 dias ele vendeu menos camisetas? Qual é o dia que ele vendeu menos? Foi o dia que ele vendeu 25? Foi o dia que ele vendeu 27? Ou foi o dia que ele vendeu 21? Vamos pensar aí qual que é o menor número aí desses 3. Muito fácil, hein? Segundo ano. Então, pessoal, continuando a nossa leitura aqui. Em qual desses 3 dias ele vendeu menos camisetas? Observe que esses números têm a mesma quantidade de dezenas. Então como que eu vou fazer agora, Pro? Se você falou que quando eu quero saber se um número é maior que ou menor que outro, eu tenho que ver as dezenas. Mas as dezenas desses números aí são iguais. Como é que eu faço, Pro? Quando as dezenas são iguais, olha aqui, igual no caso desses números, olha lá, o 2, tem 2 e tem 2. Quando as dezenas são iguais, eu olho as unidades, tá bom? Então, vamos observar aqui no quadro, ó. Tem 2 dezenas aqui, tem 2 dezenas aqui, tem 2 dezenas aqui. Então, eu não vou conseguir saber se o número é maior ou menor só olhando as dezenas. Quando isso acontece, eu tenho que olhar o meu campinho de unidades. Então, olhando lá as unidades desses números, vamos lá. 5, 7, o 5 aqui, deixa eu mostrar para vocês. 5, 7 e 1. Qual é o menor número aqui? Você sabe qual é o menor? O número 1, não é? Então, se é o número 1, o número 21 é o menor. É o dia da semana. A gente vai lá voltar naquele quadro e ver o dia da semana em que ele vendeu apenas 21 camisetas, que é o menor número aí desse trio. Entenderam? Continuando a nossa leitura, peraí que pulou. Nós vamos ler lá o pezinho da página 144 aqui, ó. Vamos lá. O número 21 é o menor desses 3 números porque tem menos unidades. Assim, desses 3 dias da semana, foi a sexta-feira o dia em que Juarez vendeu menos camisetas. Muito tranquilo, né, pessoal? Então, eu olho as dezenas e eu olho as unidades. Quando as dezenas são diferentes, eu consigo descobrir se o número é maior que ou menor que, olhando as dezenas. Quando as dezenas são iguais, eu tenho que olhar as unidades, ok? Continuando aqui, lá para número 1, nós já temos alguns exercícios. Vamos lá. Escreva quantas dezenas há em cada quantidade, depois marque com um X onde há mais dezenas. Pessoal, a Pro vai fazer o primeiro com vocês, a letra A, tá bom? E aí a letra B e a letra C vocês vão tentar fazer sozinhos. Então, vamos lá. Como que eu faço aqui com esse exercício? Eu vou ter que prestar atenção em formar dezenas. Eu sei que tem 18 bolinhas lá, não tem? Mas eu só formo dezenas formando grupos de 10 em 10. Então, vamos contar 10 bolinhas. Não pode esquecer que uma dezena vale 10, ok? É só de 10 em 10. Então, olha lá. Vou contar 1, 2, peraí. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contei 10 aqui com essas fileiras, olha. Deu 10 aqui. Viram? Então, dentro desse quadradinho, eu já tenho uma dezena. Está faltando uma bolinha lá, ó. Uma dezena, aqui temos 9, então vamos acrescentar mais uma, olha lá. Peraí. Deixa eu pegar aqui o quadradinho.
Aê, agora sim, ó. Então, agora eu tenho aqui uma dezena dentro desse meu cercadinho. Olha lá. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, dentro do meu cercadinho aí, do meu quadradinho, eu já tenho o número 10. Então, eu já tenho uma dezena, ok? Sobraram, então, as unidades. Por quê? Quando eu não consigo formar 10, tudo o que sobra de 0 a 9 eu chamo de unidade. Não formou 10, é unidade. Então, eu tenho aqui uma unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4, 5, 6, 7 e 8 unidades, ok? Então, isso me leva a ver que são 10 mais 8. Então, eu tenho o número 18. Agora, vamos olhar com bastante atenção aqui, ó, para a gente poder fazer essa atividade. Eu juntei ali 10 unidades, né? Vamos lá juntar 10 unidades, não, uma dezena, né? Que são 10 unidades, é isso mesmo. Então, eu juntei aqui 10 unidades, deixa eu pegar o quadradinho, porque esse daqui a Pro não consegue selecionar. Então, vamos lá. Vamos contar novamente para ficar mais claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vamos lá fazer o nosso quadradinho novamente. Contei 10, vou fechar uma caixinha. Aqui. E agora, vou pegar mais uma aqui. Peraí. Vamos lá. Mais uma aqui. Opa. Ih, tá difícil pra Pro, hein? 9. E agora... mais uma. Peguei aqui e nesse meu desenho, nesse meu cercado, eu tenho uma unidade. Vamos agora para os quadrinhos do lado aqui, ó, pra gente ver se a gente consegue formar aqui uma dezena apenas, tá bom? Vamos lá, ó. Então, eu vou pegar o meu quadradinho e vou contar 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, eu vou pegar mais uma. Formei 10, formei uma dezena. Tá igual do outro lado, não tá? Mas será que eu consigo aqui, ó, formar mais uma dezena para fazer mais um cercadinho? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha só, eu acho que dá pra gente formar mais um cercadinho de dezena. Então, vamos lá, ó. Vou pegar as 9 aqui. Vou pegar as 9. Fiz um cercadinho. Aqui dentro tem 9, mas a dezena vale 10. Então, eu vou ter que fazer mais um cercadinho na bolinha. Então, vamos lá. Olha lá, pessoal, a Pro conseguiu fazer aqui os quadradinhos para mostrar para vocês. Então, no nosso primeiro quadradinho, aqui, ó, esses daqui, eu coloquei 10 bolinhas, 10 unidades. Se são 10 unidades, é uma dezena, ok? E depois eu consegui circular mais 10, que são esses dois aqui, ó. Então, se eu conseguir colocar dentro do meu cercadinho mais 10 bolinhas, 10 unidades, eu tenho uma dezena. Então, se a gente for contar o conjunto de bloquinhos aqui, olha lá, pessoal, a Pro mudou a cor aqui para ficar mais fácil, ó. Então, eu consegui colocar dentro de um cercadinho vermelho 10 bolinhas, uma dezena. E dentro de outro cercadinho azul, mais 10 bolinhas, outra dezena. Então, vamos contar aqui, ó. Aqui neste desenho, nós temos 2 cercadinhos, 2 dezenas. Lá no outro quadradinho, nós temos apenas um cercadinho. Então, nós temos uma dezena. Então, o que a gente tem que fazer nessa atividade aqui, ó? Nós temos que olhar em qual dos quadradinhos aqui, ó, em qual
das colunas aqui, primeira coluna, segunda coluna. Em qual delas eu consigo formar mais grupos de 10? Aqui eu formei um grupo só de 10, ó. E aqui eu formei 2 grupos de 10. Então, qual é o meu número maior aí, ó? Lembra que a Pro falou que a gente vê se o número é maior ou menor contando as dezenas? Então, é claro que o número maior aqui é o quadradinho do lado direito. Por que o quadradinho do lado direito? Porque aqui eu consegui fazer um grupo maior de dezenas. Aqui eu consegui reunir 2 grupinhos com 10 bolinhas. Então, obviamente, esse número é o maior. Nós podemos fazer dessa maneira que a Pro mostrou aqui, ou se vocês acharem mais fácil, vocês podem olhar o primeiro número de cada número. Olha aqui. O primeiro número daqui é o 1. E o primeiro número da segunda aqui, ó, é o 2. Qual que é o maior, então, hein? O número 1 ou o número 2? O número 2 é maior. Obviamente, o número 21 tem que ser marcado. Ok, pessoal? Espero que tenham compreendido. Dessa mesma forma, vocês vão fazer aqui embaixo, tá bom, pessoal? Vão olhar quantos grupinhos vocês conseguem formar e depois vão fazer um X aqui aonde o número for maior. Muito simples, né? Vamos continuar nossa atividade então? A atividade número 2, segundo ano, nós temos agora que resolver aí essas questões sobre preços. Olha lá, a Amanda está fazendo uma pesquisa de preços para comprar roupas para seus filhos. Veja os preços que ela encontrou na loja Veste Bem. Olha lá, o casaco valendo 89, a saia valendo 72, o short 69, a camisa 61 e a calça 70. Vamos olhar com atenção esses números aí. Agora percebam aqui na letra A, qual produto estava mais caro? A blusa, a saia, o short, a camisa ou a calça? Qual é o número maior aqui? 70, 61, 69, 72 ou 89, hein? Só olhar qual é o número maior. E na letra B, qual era o produto mais barato? Qual que é o menor número aqui? 89, 72, 61 ou 70? Presta bastante atenção para fazer essa, que também não é muito complicada. Aqui na número 3, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, olha lá. Agora você vai identificar os cartões a seguir colorindo. De vermelho os números com 5 dezenas, então tem que ser os números que começam com o número 5, ok? De amarelo os números com 6 dezenas, então todos os números que começam com 6. E de verde todos os números que começam, os números com 7 dezenas, ou seja, todos os números que começam com 7. Lembrando daquela ordem lá, pessoal, do valor posicional, né? Que nós tínhamos lá a dezena, vamos lá colocar aqui, a dezena e a unidade, ok? Então, nós colocamos, vamos colocar lá o número 47, 47, vamos juntar ele um pouquinho aqui, para vocês visualizarem melhor. Então, tá lá o 47. Vejam aonde está o 4 e vejam aonde está o 7. O 4 está na posição, está na casinha de quem? Da dezena ou da unidade? E o 7 está na casinha de quem? Da dezena ou da unidade. Então, quando nós falamos de dezena, nós sempre temos que olhar os números que estão, ó, aqui do lado esquerdo. Lembrando, direito é para lá, esquerdo é para cá, ok? Direito
esquerdo, combinado? Então, os números que representam a dezena sempre estão do lado de lá, sempre do lado esquerdo, combinado? Então, é só eu pintar de amarelo os números que começam com 5, aliás, de vermelho os números que começam com 5, de amarelo os que começam com 6 e de verde os que começam com 7, muito fácil. Depois que eu fizer depois que eu colorir lá as minhas cartinhas, eu vou ter que vir aqui, ó, na letra A e responder. O maior número que aparece nos cartões é qual que é o maior número que tá lá em cima? Porque ele tem quantas dezenas? Vamos olhar lá do lado esquerdo o número para ver quantas dezenas ele tem. E o menor número é qual? Porque ele tem quantas dezenas e unidades? É só eu olhar as cartinhas lá em cima e colocar aqui a minha respostinha, tá? Temos a dica aqui do site pra gente acessar, para aprender mais sobre os números, tá bom? E agora, nós vamos falar sobre a representação do número, tá bom? Segundo ano, vamos lá. Aqui nós temos uma coisa muito importante. Lá na nossa sala a gente já teve contato. O nome desses bloquinhos aqui, ó, o nome desse conjunto aqui é material dourado. Dourado porque ele tem essa corzinha também, né? E ele é feito normalmente de madeira. Tem alguns que são feitos de EVA também, né? Tem vários tipos de material dourado. Mas a maneira com a imagem, né? A maneira convencional dele é sempre na cor amarelinha ou amadeirado. É por isso que vem esse nome. E para que serve o material dourado? Vamos ler aqui, ó, primeira introdução e a prova já vai contar para vocês. Podemos usar materiais para representar os números. Isso ajuda na resolução de muitas operações e problemas, especialmente com números maiores. Agora vamos trabalhar com material dourado. Olha aí, a gente já trabalhou lá na sala, mas vamos aqui aprender de novo. O cubinho aqui, ó, é que representa a nossa unidade. A barrinha aqui que representa uma dezena. Por que, Pro, que o cubinho representa uma unidade e a barrinha representa uma dezena? Porque nós temos aqui um único item. Olha lá, um único quadradinho. Então, se é um só, é unidade. Pro, por que a barrinha aqui, ó, representa a dezena? Porque aqui na barrinha, se nós formos contar, nós temos 10 quadradinhos. Então, eu chamo de dezena, porque aqui eu tenho 10 conjuntinhos desse, ok? Toda vez que eu formo um grupinho de 10, eu tenho uma dezena, como a Pro já tinha explicado. Pro Kate, então, nós temos aqui a placa. Olha a plaquinha, estão vendo? A plaquinha nada mais é. Por que a plaquinha a gente fala que é uma centena? A plaquinha é uma centena porque nós temos nada mais, nada menos do que 10 barrinhas aqui, pessoal, ó, 10. Uma barrinha aqui, duas, olha, elas estão coladinhas, uma do lado da outra aqui, ó. 10 barrinhas coladinhas. E como elas se juntam? 10 barrinhas de dezenas, né? 10 dezenas formam uma centena, ok? E esse blocão aqui, ó, nós temos um conjunto, né? 10 plaquinhas dessas colocadas uma em cima da outra aqui. Então, basicamente, aqui no cubinho eu tenho 10 cubinhos juntos formam uma barra, 10 barras juntas formam uma placa, 10 placas juntas formam um cubo grande. Olha esse cubo grandão aqui. Esse vale 1, esse vale 10, que é uma dezena, esse vale 100, que é uma centena, e esse vale 1000, que é a casinha, que é os algarismos dos milhares, que a gente vai aprender mais pra frente, tá bom? Lá no videozinho que a Pro colocou complementar, tem explicando tudo bem bonitinho, tá bom, pessoal? Então, continuando aqui, quando juntamos 10 cubinhos, podemos trocar por uma barra.
Então, olha lá, assim dizemos que 10 cubinhos equivalem a uma barra. Quem aí tiver com marca-texto pode grifar isso daí lá no seu livro, tá bom? Grifem aí, ó, quando juntamos 10 cubinhos, podemos trocar por uma barra. Assim, 10 cubinhos, olha aqui, ó, grudadinhos formam uma dezena, uma barrinha com 10 cubinhos, ok? Continuando então, vamos lá. Algumas vezes precisamos pensar no inverso, ou seja, pensamos nos cubinhos a partir de uma quantidade de barras. Observe, inicialmente temos 3 barrinhas, olha aqui, ó. Inicialmente nós temos 3 barrinhas. A gente já sabe que cada barrinha vale 10, não já? Então vamos lá, ó, pensar do jeitinho que está sendo mostrado aqui. Vamos trocar cada uma das barras por 10 cubinhos. Ah, eu não quero as barras, eu acho que não é legal. Já que 10 cubinhos são equivalentes a barrinha, eu vou trocar pelos cubinhos, pelas unidades mesmo. Então, eu fiz a troca aqui, ó. Troquei as 3 barrinhas por cubinhos, por unidades. Tem 10 aqui e 10 aqui. Depois de todas as trocas, ficamos então com 30 cubinhos. Se a gente for contar um por um, desse grupo aqui, ó, pessoal, vamos lá contar. Desse grupo aqui, se a gente for contar um por um, nós vamos chegar a um número 30. Contem aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Vamos lá, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, pessoal, formei o número 30. Mas se eu tivesse ficado com as minhas barrinhas, eu também ia ter 30. Era só eu contar aqui, ó, com muita facilidade, cada cubinho daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ou eu poderia, se eu já sei contar de 10 em 10, contar de 10 em 10. Eu sei que aqui na nossa série nós temos crianças muito espertas que já sabem fazer isso. Então, eles poderiam contar 10, 20, 30. Não é muito mais fácil contar com as barrinhas? Contar de 10 em 10? Então, mas você pode fazer da maneira que você achar mais tranquila para você, tá bom? Continuando, então, quando usamos peças do material dourado para representar quantidades, os cubinhos representam unidades e as barras as dezenas, a Pro já falou. O número 21 pode ser representado de 3 modos com o material dourado. Então, pessoal, o material dourado ele dá a possibilidade para a gente de representar o número, de colocar ali a quantidade de peças que eu quiser. Eu que sou o dono da brincadeira, eu uso da maneira que eu quero e que eu acho mais fácil, não existem regras, tá bom? Então, olha lá, aqui ela decidiu, né, o autor do nosso livro decidiu representar o número 21 só com cubinhos. Aqui decidiu usar a barra e o cubo, olha lá. E aqui decidiu usar os cubinhos e as barrinhas, aliás, e um cubinho só, olha lá, ó. Aqui contou de um por um, aqui usou uma dezena e mais o restante de cubinhos de unidades, aqui usou 2 barrinhas de dezenas e mais um cubinho. Não importa qual a maneira que você represente, todos eles têm um número igual, ok? Olha lá, aqui tem o 21, por 21 cubinhos, ou seja, 21 unidades, por uma barra e 11 cubinhos. Uma barra vale 10. 10 com mais 11 unidades, 21. Ou aqui. E se quisermos usar o menor número de peças,
nós poderíamos colocar duas barras cada uma valendo 10, 10 mais 10, 20. E um cubinho, 10 mais 10, 20, com 21. Muito prático, não é, segundo ano? Então, nós podemos usar o material dourado de diversas maneiras. Então, aqui a gente apresentou algumas formas, tá? A gente vai treinar muito mexer com o material dourado quando voltarmos para a sala. Aqui tem algumas curiosidades sobre material dourado, vai pular para a gente ler depois, tá? E aqui nós vamos ter as nossas atividades. Olha lá as nossas atividades. Essas atividades aqui são muito simples de fazer, olha lá. Represente os números, só com cubinhos ou só com barras. Então é o seguinte, aqui você vai usar só cubinhos para fazer o número 12. Então eu vou ter que ter 12 quadradinhos, ok? E aqui eu vou ter que usar tanto a barrinha quanto o cubinho. Sem esquecer que a barrinha já vale 10 e o cubinho só vale 1. E eu vou fazer o número 12, vou fazer o número 25, o 33 e assim por diante, tá bom? Não é difícil, eu sei que vocês conseguem. Aqui na número 2, faça todas as trocas possíveis de cubinhos por barras para representar os números. Como que eu vou fazer nessa atividade aqui? Muito simples, pessoal. Eu vou contar quantos cubinhos eu tenho aqui com muita atenção. Vamos pegar o lápis e se quiser ir colocando o número em cima de cada um, ó, é mais fácil, tá bom? Vai colocando o número em cima de cada um, para você não perder a conta. 1, 2, 3, ou vai fazendo risquinho, ou vai fazendo bolinha, para você já saber que número que cubinho você já contou. Então, eu vou contar. Quando eu formar um grupo de 10, eu vou fechar uma barrinha, ok? Ah, formei 10 aqui, por exemplo. Se eu formei 10, beleza. Depois vou contar mais 10. Formei mais 10, fecho outro grupinho. E assim por diante, tá bom? Então, olha lá. Faça todas as trocas possíveis de cubinhos. Então, quer dizer, a cada 10 cubinhos, eu vou trocar por uma barra. Então, eu vou fazer aqui, ó. Contei 10. Vou mostrar um, por exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, nesse grupo, eu formei 10. Então, esse grupo aqui, que eu formei 10, vale uma barra. Uma barra não é uma dezena? Então, vale 10. Vou continuar contando. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos contar de novo, porque eu acho que sobrou um lá embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso mesmo, ó. Então, o que eu vou fazer? Formei mais 10, vou circular aqui, né? Fazer um quadradinho em volta, para eu saber que tem 10. Então, aqui tem mais 10, ó. Ok? Vou contar novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem mais 10 aqui, então vou lá e vou fazer mais um conjuntinho de 10, olha lá. Peraí, vamos lá. Mais um conjuntinho de 10. Muito bem, percebam que sobrou um aqui embaixo, ó. Sobraram esses aqui de baixo, vocês estão vendo? Então, vamos lá. Vou contar novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E formei mais um grupo. Formou 10, eu fecho a minha casinha aqui, ó. Coloco dentro de um quadradinho. 10 aqui. Muito bem. Vou contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Formei mais um grupo de 10? Posso fazer uma nova caixinha. Então, olha lá. Mais uma caixinha aqui. Então, pessoal, peraí, vamos lá que a Pro vai arrumar. Mais uma caixinha aqui, ó. Muito bem. Então, agora, eu vou contar quantas caixinhas eu fiz, ó. Quantas barras de dezena, não é? Porque barras de dezena não são 10. Então, olha lá, ó. 1, 2, 3,
4, 5. Eu consegui fazer 5 caixinhas de dezena. Então, ó, tá pedindo pra gente fazer as maiores trocas possíveis. Então, vamos lá. Vamos pegar e vamos desenhar aqui quantas barrinhas eu fiz. Olha lá, ó. Então, aqui, ó. Peraí, deixa eu pegar lá o quadrinho. Eu tinha feito 5, né? Eu apaguei aqui sem querer. Então, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, peraí, 3, 4 e 5. Troquei tudo isso aqui de cubinhos por 5 barrinhas. Mas vocês lembram que na hora que eu circulei, sobraram algumas lá embaixo, não sobraram? Então, pessoal, eu tenho que fazer as 5 barras. Vou fazer novamente as 5 barrinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. E a gente viu que sobrou as barrinhas que tinham ficado aqui embaixo. A Pro apagou sem querer. Desculpem a Pro. Então, olha lá, ó, tinham sobrado 4 barrinhas aqui embaixo, não tinha? Então, eu vou ter que desenhar aqui os outros 4 cubinhos que sobraram. Então, se eu for contar a partir da representação do material dourado, eu já vou descobrir que aqui, ó, eu tenho 54 é o meu número. Mas, Pro, como assim aqui 54 é o meu número? Como que você descobriu? Porque, pessoal, eu contei as dezenas e depois as unidades. Olha lá. 10, 20, 30, 40, 50. E 1, e 2, e 3, e 4. Deu o meu número 54. É isso que vocês vão fazer aqui nessa atividade, tá? Tentar transformar esses cubinhos em barrinhas e depois descobrir o número, tá? Os cubinhos que sobrarem, vocês desenhem e contem de 1 em 1, ok? Espero que tenha ficado claro aí de como a gente fazer. Continuando, então, nosso próximo exercício da página 52 e 53, segundo ano. Eu vou deixar que vocês façam sozinhos para ver se vocês entenderam, tá bom? A Pro vai dar uma lidinha, vocês vão fazer aí, lerem de novo depois da Pro e tentar fazer. Se ficarem com dúvida em relação ao ao material dourado e ao maior que e menor que, fala com a Pro lá na hora do Hangout, que a Pro retorna na próxima aula para explicar para vocês. Então, olha lá, número 4. Represente cada número desenhando a menor quantidade de peças possível do material dourado. Então, pessoal, é o seguinte. Você vai lá olhar o material dourado e como que eu posso fazer o número 16 aqui usando o menor número de pecinhas. Será que se eu colocar aqui 16 quadradinhos, 16 cubinhos, vai ficar com uma quantidade pequena? Não vai. Eu tenho que usar o menor número, ok? Então, o ideal seria que eu usasse a barra, que já vale 10, né? E depois colocasse os cubinhos, tá bom? O 90, como que ia ficar menor aqui, ó? Se eu colocasse 90 cubinhos aqui, vários quadradinhos, ou se eu colocasse 9 barrinhas, o que que ia ficar menos cheio aqui, ó? Tá bom? E a mesma coisa o 81. Seria bacana eu colocar 81 quadradinhos aqui ou apenas 8 barrinhas que resumem a dezena, que representam 10 cubinhos, tá bom?
Muito fácil essa daí, tentem fazer sozinhos e se ficarem com dúvidas, conversem com a Pro. Depois que vocês fizerem, nós vamos para essa lá, número 5, porque as representações não aparecem mais que em 9 cubinhos. Pessoal, essa é uma questão que a gente conversou agora há pouco. Por que que as representações não aparecem mais que 9 cubinhos? Vocês sabem dizer isso para a Pro? É porque, pessoal, se a gente for parar para pensar, o 9 cubinhos é o máximo que a gente pode ter de unidade. Lembra que a Pro já falou isso? Cada grupo de 10 cubinhos pode ser trocado por uma barra. Então, o máximo de unidades que eu posso fazer são 9. Depois de 9, eu não preciso ficar com um monte de quadradinho na mão. Eu posso trocar por uma barrinha, ok? Número 6. Qual é o número que tem a maior quantidade de dezenas? E vamos olhar lá no nosso quadro aí em cima, tá bom? Vamos ver o número 16, 90, 80 e 39. Qual deles tem a maior quantidade de dezenas? Essa tá fácil, hein, pessoal? E aqui o nosso último exercício, vocês vão apenas ligar. Relacione os conjuntos de fichas coloridas aos números correspondentes. Lembre-se, a ficha vermelha corresponde a 10 pontos e a ficha verde equivale a 1 ponto. Então, como que tá aqui, ó? Essa 1 aqui, ó, essa vermelha aqui vale 10, então vale uma dezena. 10, 20, 30, 40. Então, aqui nós temos 40. E de verde representa unidade, representa 1. Então, eu tenho 40 e 1 e 2. Aonde está o 40 e 1 e onde está o 42 aqui? Nós temos o 42 aqui, então eu vou ligar. E do mesmo jeito eu vou fazer com as outras. Combinado? Os nossos exercícios de hoje são esses, ok? Assistam o vídeo, se ficarem com dúvida, pesquisem lá no YouTube que nós temos diversas atividades, tá bom? Qualquer dúvida, coloca lá na autoavaliação e converse com a Pro pelo Hangout, que a Pro vai tentar tirar todas as dúvidas de vocês. Muito obrigada por ficarem até aqui, vocês são maravilhosos, até a próxima aula. Beijo, beijo, beijo.